Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando, dessa vez para falar de um assunto interessante. Nós vamos falar de espiritualidade. Dentro da espiritualidade, a gente vai dar a visão de vários campos e a modernidade. Os campos são a visão religiosa, não religiosa, a visão dos mestres e a visão da neurociência. Então eu fiz uma consulta aqui a vários portais, inclusive às IAs, e vamos fazer uma tomada de posições aqui. São vários arquivos, pelo menos uns 6 arquivos aqui, entre IAs e não IAs, com explicações, falando inclusive de livros e citando alguns especialistas da neurociência, alguns estudiosos da espiritualidade, entre outros. Eu vou sempre citando quem são as pessoas. Eu gostaria que você deixasse aí o seu like, que você compartilhasse esse podcast, esse vídeo podcast, e que você também deixasse seu comentário se você achar pertinente. Eu peço isso para que você me ajude a engajar o canal e que a minha mensagem chegue a muitas outras pessoas, tá? E se você for novo por aqui, assine o canal. Bom, vamos começar porque o texto vai ficar longo e eu quero terminá-lo rápido, sem correr. A espiritualidade é um conceito multifacetado que transcende a mera adesão a dogmas religiosos. Sempre despertou discussões na filosofia contemporânea. Ambas as perspectivas buscam compreender a natureza da existência, o sentido da vida e a conexão do indivíduo com algo maior, embora o façam através de lentes e metodologias distintas. Então nós estamos falando de filosofia, a princípio, e de dogmas religiosos, a religião. Mas nós não vamos ficar apenas nesses dois conceitos da filosofia ou da religião. A gente vai passar por aqueles que não são religiosos e nem filósofos, mas que falam da espiritualidade, que dão a sensação da espiritualidade na contemporaneidade. Nós vamos falar dos neurocientistas que tentam fazer medições para poder comprovar as ditas e as sensações de espiritualidade. Nós vamos falar também dos mestres ascensos, dos mestres lá do Oriente, vamos falar de filósofos estudiosos e outros que são filósofos lá no Oriente, que são espiritualistas. Quer dizer, vai ser uma gama de pessoas falando sobre a espiritualidade e você tenta pensar o que você acha, o que você sente. Existe a espiritualidade religiosa com Deus, a espiritualidade religiosa sem Deus. Existe a não religiosidade, sem Deus, naturalmente ateia. Existem os neurocientistas, existem os filósofos que discutem, independente se eles têm uma crença religiosa ou uma crença na divindade. Bom, falando tudo isso, vamos prosseguir. A espiritualidade da contemporaneidade é um campo multifacetado e transcende as fronteiras tradicionais da religião institucionalizada, sendo objeto de estudo e reflexão por diversos filósofos e diversos pensadores e mestres também, e alguns cientistas. A espiritualidade tem sido um tema recorrente na filosofia contemporânea. Ela é abordada tanto por pensadores religiosos quanto secularizados. Enquanto alguns filósofos a associam a uma busca por transcendência além das estruturas dogmáticas, no caso religiosas, outros a interpretam como um fenômeno psicológico ou ético, desvinculando de crenças divinas. Queremos explorar as principais perspectivas filosóficas sobre espiritualidade, sua relação com religião, com a divindade, o comportamento social, a psicologia e com base em estudos acadêmicos, tanto na área de neurociências, quanto na área de religiosidade, quanto na área da psicologia e obras filosóficas relevantes.
A visão dos espiritualistas, dentro do campo dos espiritualistas, a visão se centra na experiência subjetiva e na busca pessoal por significado e transcendência. Envolve sentimentos de conexão, propósito, paz interior e, frequentemente, uma crença em uma dimensão que vai além do puramente material. Esta busca pode ou não estar associada a uma religião organizada. A ênfase na experiência. A espiritualidade valoriza a experiência direta, seja através da meditação, da contemplação da natureza, de práticas rituais pessoais ou de momentos de profunda introspecção. Autores como Eckhart Tolle, em O Poder do Agora, enfatizam a importância da presença e da conexão com o momento presente como chave para a realização espiritual. Busca por significado e propósito. A espiritualidade frequentemente se manifesta como uma busca por compreender o sentido da vida e o papel do indivíduo dentro de um contexto maior. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e criador da logoterapia, explorou profundamente essa busca em sua obra Em Busca de Sentido e demonstrou como a descoberta de um propósito na vida pode ser uma força motriz fundamental, mesmo em condições extremas. Ele que passou pelo Holocausto e que teve que se manter firme com o propósito de continuar vivo, vivendo com a busca incessante por permanecer vivo e fazer daquela experiência algo que a humanidade pudesse perceber e tomar para si como experiência. Conexão e transcendência. O elemento central da espiritualidade é o sentimento de conexão consigo mesmo, conexão com os outros, conexão com a natureza e, para muitos, conexão com uma força ou realidade transcendente, talvez com o aspecto de uma divindade. Essa conexão pode levar a estados de bem-estar, empatia e um senso de unidade. Estudos da psicologia positiva, como o de Martin Seligman, têm explorado a relação entre espiritualidade, bem-estar e resiliência. O Seligman, numa publicação de 2002, Authentic Happiness Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment, Free Press, que é a edição. Essa obra eu mencionei aqui, mas eu tomei uma decisão de não mencionar mais obras, primeiro porque alguns são desconhecidos e outros que são mencionados apenas seus estudos. Isso parece que fica um pouco cansativo para as pessoas que estão me escutando. Eventualmente eu vou fazer a menção ao autor, mas sem falar sobre a obra. A visão da filosofia contemporânea. Qual seria a visão? A filosofia contemporânea aborda a espiritualidade com um olhar crítico e analítico, buscando compreender seus fundamentos, implicações éticas, epistemológicas e sociais. Lembrando que epistemologia é o ramo da filosofia que estuda o conhecimento, estuda suas fontes, limites, validade e estrutura, que é uma coisa bem dentro da ideia de filosofia, né? O conhecimento. Questionamento da metafísica. Os filósofos contemporâneos frequentemente questionam as bases metafísicas da espiritualidade, ou seja, daquilo que é além do nosso dia a dia, da nossa consciência em vigília, daquilo que nós experimentamos objetivamente, né? O metafísico ele é além da subjetividade, ele não é apenas uma crença, ele é uma sensação de transpor os níveis da matéria, tanto em crenças quanto em sensação de existência. E os filósofos contemporâneos eles questionam um pouco essa base metafísica. Não são todos os filósofos, alguns filósofos trabalham metafisicamente. Bom, mas então alguns questionam essa base metafísica da espiritualidade, analisando criticamente as alegações de existência de entidades transcendentais ou realidades não materiais, ou seja, aquilo que excede o ser concreto físico, carnal, aqui nesse plano, né, vamos chamar assim. Porque quem admite que existe este plano e um outro plano, pensa num plano transcendente, uma realidade não material, ou seja, não pertencente a essa matéria, é uma continuidade do universo em outros níveis, em outras frequências, em outros planos. Então vamos estabelecer isso, porque se de repente você for uma pessoa que não tem crença de espiritualidade como espírito existente além da matéria, como coisa existente além da matéria, esse estudo aqui pode te parecer dogmático, pode parecer irreal,
mas nós não estamos discutindo apenas a transcendência no sentido de espíritos existentes ou coisas além da matéria. Para as pessoas que são objetivamente materialistas, elas pensam em transcendência do ser humano, da psique. E as realidades visíveis são realidades subjetivas ou objetivas, mas elas não saem desse plano. Ou seja, para essas pessoas materialistas, o plano que existe é o plano material e não há nenhum outro. Bom, explicado isso aí, não sei se você é essa pessoa ou não, essa discussão aqui é uma discussão que não quer localizar o conhecimento em algum lugar, na filosofia, na neurociência, na psicologia, ou dentro das concepções não religiosas, ou dentro das concepções ateias. A discussão é diversa. Vamos continuar. No entanto, mesmo céticos em relação a essas alegações, eles podem reconhecer a importância de uma experiência espiritual como um fenômeno humano significativo. Repara que, nesse sentido, a espiritualidade para essas pessoas terá um outro sentido, uma outra definição, né? Porque não transcende a matéria, ou seja, não fala de coisas imateriais. O foco na experiência subjetiva. Influenciados pela fenomenologia, alguns filósofos se dedicam a compreender a estrutura da experiência espiritual em si, sem necessariamente se comprometer com a veracidade das suas alegações metafísicas. Ou seja, eles estão tentando, vamos dizer assim, colhendo dados e analisando esses dados, essas experiências chamadas espirituais, tomadas por eles como espirituais, mas eles não querem saber se aquilo, eles não têm uma pré-definição de que aquilo seja verídico ou não, de acordo às alegações metafísicas que ele percebe. Então, Maurice Merleau-Ponty, por exemplo, em sua obra Fenomenologia da Percepção, ele explora a relação entre corpo, percepção e mundo, oferecendo ferramentas para analisar a experiência espiritual dentro de um quadro mais amplo de consciência encarnada. Olha bem, a palavra consciência encarnada está falando de um corpo, e quando você fala que existe algo encarnado, você está supondo a existência desse plano e fora dele, para estar na carne ou fora da carne, certo? Parece que Maurice Merleau-Ponty ele não descarta ou confirma a existência de um plano superior, um plano qualquer além da matéria. Ele apenas analisa a percepção e o mundo como é visto, oferecendo ferramentas para que se analise essa experiência que é chamada de espiritual dentro de um quadro mais amplo, né? Mas ele não afirma, ele não tem uma crença, a princípio ele não deixa transparecer, ou se ele tem, ele não deixa transparecer que ele tenha uma crença além da matéria. Ética e espiritualidade laica. Laica é aquele que não é religioso, não é isso? Assim como secular é uma coisa que não pensa em espiritualidade, não pensa em religiosidade, pensa numa coisa material que passa pelos anos, da continuidade da existência, né? Da existência física dos homens, dos seres humanos, seus governos, suas maneiras de proceder, suas localidades, suas cosmovisões, suas geografias, seus trabalhos, nada considerando a religiosidade influindo nisso ou se miscuindo com isso. O laico é aquele procedimento que não considera religiões que existam, mas considera as sociedades independentes das religiões. Então, ética e espiritualidade laica é uma vertente da filosofia contemporânea que explora a possibilidade de uma espiritualidade laica, desvinculada de crenças religiosas tradicionais. Olha bem, o camarada pode ter um procedimento, ou governo, ou uma vivência laica, ou seja, não religiosa, mas ter crença em divindade, ter crença em sobrenaturalidade, em espiritualidade. Ok? São várias visões da mesma coisa. Filósofos como Alain de Botton, em Religiões para Ateus, argumentam que muitas das funções positivas da religião, como a construção de comunidades, a oferta de consolo e a promoção de valores éticos, podem ser cultivadas em contextos seculares, ou seja, contextos não religiosos, tá? Neurofilosofia e base neural da espiritualidade. Agora aqui nós já estamos falando de uma neurociência
mais questionadora. Então ela seria uma neurofilosofia. Neurofilosofia e base neural da espiritualidade. A neurofilosofia investiga as bases neurais das experiências frequentemente associadas à espiritualidade, como meditação e o sentimento de unidade. Unidade com os outros, unidade com a natureza, unidade com a divindade, unidade com um corpo de espíritos que transcendem a matéria, alguma coisa assim. Estudos utilizando neuroimagem têm identificado áreas cerebrais ativadas durante essas práticas, né, as práticas da meditação, o sentimento de unidade, etc. Estudos utilizando neuroimagem têm identificado áreas cerebrais ativadas durante essas práticas. Newberg, A. Newberg e M. Orr Waldman, em 2010, fizeram esses testes e tem uma obra aqui com um nome muito grande que eu não vou mencionar. Qual a chance de existir Deus em seu cérebro? Seria uma tradução mais ou menos assim, eu não vou falar não. Embora esses estudos não provem ou deixem de provar, ou desprovem, vamos dizer assim, a existência de uma realidade espiritual, eles oferecem insights interessantes sobre os correlatos neurais dessas experiências. Então, na neurofilosofia, eles estão testando ali o que a pessoa sente quando ela fala daquilo, como que está o cérebro dele, né? Na hora que ela fala daquilo, na hora que ele fala daquilo que foi uma experiência pessoal dele, né? Então esses estudos não dizem que estão provando que aquilo que a pessoa está vendo ou sentindo, ou dizendo que está vendo e sentindo, que aquilo é uma realidade ou deixa de ser realidade. Ele apenas está avaliando o que está acontecendo com o cérebro daquela pessoa quando a pessoa está tendo essa para ela pessoa, a tal experiência, né? Então vamos dizer que ele esteja aqui fazendo oração, em tese vendo espíritos, vendo coisas imateriais, ou sentindo uma unidade com a matéria, com o mundo, com outras pessoas. Como é que o cérebro está funcionando na hora que ele crê que está acontecendo isso, se é que isso está ou não acontecendo? Então ele não está avaliando se aquilo de fato está acontecendo, mas ele está avaliando o que o cara está sentindo a partir daquilo que ele diz que é um fenômeno espiritualista, ok? Bom, espiritualidade na filosofia contemporânea, agora com uma outra visão, tá? Nós vamos falar agora dos tópicos. Por exemplo, espiritualidade sem religião. Primeiro, José Álvaro Campos Vieira e Flávio Senra, em seu artigo Espiritualidade sem Religião, o cultivo da qualidade humana, propõem uma compreensão da espiritualidade desvinculada de crenças religiosas tradicionais. Eles argumentam que a espiritualidade pode ser entendida como o cultivo da qualidade humana profunda, baseada na epistemologia axiológica de Maria Corby. Essa abordagem enfatiza a espiritualidade como uma prática autônoma, centrada na linguagem, na modelagem da realidade pelo ser humano, sem depender de doutrinas ou instituições religiosas. O que ela está dizendo é que algumas pessoas chegam a essas crenças ou essas formas de pensar sem ter um dogma por trás, sem ter uma religião, o escopo de uma religião. Então, mas eles caracterizam isso como espiritualidade, como sensação de espiritualidade, ou vivência da espiritualidade. Então, é uma prática que não depende de você ter religiosidade, ou de você ter uma visão metafísica, ou de você ter uma escola esotérica, ou de você fazer parte de um estudo hermético, né? Independente de qualquer coisa, a abordagem está dizendo que a espiritualidade é uma prática autônoma, mesmo dizendo que as pessoas não creem que aquilo que os outros falam de espiritualidade seja realidade. Eles têm uma visão espiritualizada sem que saibam, porque parece inerente ao ser humano, tá? Parece que essa que é a discussão. Agora, número 2, nós vamos falar do cristianismo não religioso. Gian Vattimo, filósofo italiano, propõe uma interpretação do cristianismo que vai além das estruturas religiosas tradicionais, né? Vamos dizer assim, pelo que nós conhecemos da história do cristianismo, é possível o Jesus Cristo um ser que existiu, porque nós temos dados históricos da existência dele, e que ele tinha uma pregação, isso também faz parte da história. Jesus Cristo, ele
ele nasceu dentro da religião judaica, mas ele não professou aquela fé, ele discutiu aquela fé. Ele provavelmente não teria, naquele momento, criado uma outra religião. Ele tinha um propósito de vida e ele queria falar sobre o reino do Pai, no caso Deus, que ele não definia quem era, mas chamava de Pai. E inclusive dizia que ninguém chegava ao Pai, ninguém aqui desse plano, dessa existência, chegaria ao Pai sem passar por ele. Então ele se dizia um guia, um mestre. Bom, esse Jesus Cristo histórico que criou, que tinha essas ideias, isso sou eu que estou falando, tá fora do texto aqui, que teve essas ideias, ele não foi uma pessoa, ele talvez não tenha criado bases de uma igreja ou de uma religiosidade. Ele queria falar de um reino, né? Tudo que se escreveu sobre ele depois, criaram-se religiões, cismas, religiões que passavam a crer de uma forma ou de outra, e depois o Império Romano abraçou a causa cristã lá pelos anos 300, 400 depois de Cristo, depois dele, da existência dele, e criaram a Igreja Católica. Da Igreja Católica tiveram a Igreja Anglicana, a Igreja Luterana, Calvinista, etc. E eu nem sei falar sobre isso aí na história, né? Então, da linhagem daquilo que é cristão, que veio do judaísmo, mas que não tinha muitos pontos em comum, porque falavam de pais, deuses e criador diferentes, com diferentes psicologias, inclusive. Eu não sei se hoje Jesus Cristo se deparasse com alguma dessas religiões que derivaram daquela prática inicial dele, se ele as combateria, se ele concordaria com elas, se ele aceitaria os seus dogmas. Talvez o que permeasse aquela religiosidade, sim, porque está lá estampado na Bíblia. Mas será que ele concordaria com as práticas, porque ele era judeu, nascido judeu, criado judeu, mas ele não acreditava, mas ele discutia as práticas do judaísmo, ou pelo menos do judaísmo daquela época, dos religiosos daquela época. Será que ele discutiria a religiosidade a partir de 2000 anos para cá, inclusive na atualidade? Essa é uma pergunta que eu deixo aqui. Então, olha bem, em sua visão, o cristianismo pós-moderno deve se afastar das imposições dogmáticas e abraçar uma espiritualidade baseada na caridade, caritas. Olha bem, isso são bem palavras daquilo que Cristo deixou. E na interpretação histórica da fé, daquilo que a historicidade da fé deixou para nós a partir dele. Essa perspectiva busca uma espiritualidade que dialogue com a diversidade cultural e com a descrença, sem recorrer a visões extremistas e sem pontuar com dogmas intransponíveis. Bom, terceiro, psicologia integral e espiritualidade. Ken Wilber, criador da psicologia integral, propõe uma abordagem que integra ciência, arte, filosofia e espiritualidade. A sua obra vem a buscar unir a experiência mística da espiritualidade de diversas tradições com uma compreensão científica da consciência, promovendo uma espiritualidade que transcende as divisões entre religião e ciência. Olha bem, eles estão, os textos aqui é mais de um texto, eu já mudei de texto, né? Os textos aqui, eles estão tentando deixar a espiritualidade como um conceito existente, de repente praticado, imanente do homem, que o homem tem a sensação de existência, independente da formulação de uma crença estruturada como uma religião, ou de uma crença mística, ou de uma crença metafísica, vamos dizer assim, ou mesmo de uma percepção da ciência ou da própria psicologia. Eles estão dizendo assim, olha, existe a espiritualidade. Tem o olhar psicológico, tem o olhar neurocientífico, tem o olhar religioso, não religioso, o olhar ateu, o olhar da filosofia ateia, da filosofia religiosa. Tem todos esses olhares. O fato é que ela existe, né? Então é como se você estivesse vendo uma bola amarela parada no chão aqui, e que cada uma dessas vertentes que eu citei aqui daria uma definição dela, mas objetivamente aquela bola estaria naquele local, ok? A relação entre espiritualidade, religião, crença na divindade e na perspectiva filosófica.
Então, a relação entre espiritualidade, religião e crença na divindade, porque existem religiões que não creem em Deus necessariamente. A filosofia distingue frequentemente entre espiritualidade e religião, embora reconheça que muitas vezes se sobrepõem. Então, olha bem, a filosofia distingue frequentemente entre espiritualidade e religião, embora ela reconheça que muitas vezes essas ideias se sobrepõem. Religião como instituição. A religião é geralmente vista como um sistema organizado de crenças, práticas, rituais e instituições, frequentemente centrado em uma crença em uma ou mais divindades. As religiões gregas, as visões religiosas romanas e pagãs, todas elas eram ligadas a mais de uma divindade. A filosofia da religião analisa criticamente as alegações de existência divina, a natureza da fé, o problema do mal e a relação entre a fé e a razão. Filósofos como William James, em A Variedade da Experiência Religiosa, exploram as dimensões ou a dimensão psicológica e experiencial da religião, enquanto outros como Richard Dawkins, em Deus, um Delírio, adotam uma postura mais crítica e uma postura ateísta. Espiritualidade como busca pessoal. A espiritualidade, por outro lado, é vista como uma busca mais pessoal e individual por significado e conexão, que pode ocorrer dentro ou fora de um contexto religioso. Uma pessoa pode ser religiosa espiritual, apenas religiosa seguindo rituais em uma profunda experiência pessoal, apenas espiritual buscando significado fora das instituições religiosas, ou ser isso, mas não ser nenhuma das duas coisas. Tá certo? Então a pessoa pode ser, ela pode ser religiosa, pode ser espiritual, ou pode não ser nenhuma dessas coisas, né? Mas ela é vista mas a espiritualidade é vista como uma busca pessoal, mesmo para aquelas que não têm uma visão religiosa ou uma visão de espiritualidade, mas existe uma busca individual da espiritualidade. Essa busca às vezes não é definida pelo ser que busca como sendo uma busca espiritual, mas ela é essencialmente similar às outras pessoas. Então, pode se definir como uma busca espiritual. Então, parece que é imanente ao ser humano buscar alguma coisa da espiritualidade, seja qual a definição que a pessoa tenha daquilo. Crença na divindade. A crença em uma divindade é um elemento central de muitas religiões, mas não é necessariamente um componente essencial da espiritualidade. Uma pessoa pode ter uma profunda experiência espiritual e um forte senso de conexão sem acreditar em um Deus pessoal, né? Conceitos como o transcendente, o sagrado ou a interconexão podem preencher essa função para indivíduos não teístas, né? Ou seja, não teístas não é necessariamente ateu. É uma pessoa que não concebe uma ideia de Deus de acordo com o que é falado, né? Eu vou dizer para vocês que eu, Zé Roberto, pessoal, eu sou uma pessoa que tenho dificuldade de ler sobre Deus nas várias religiões. A maneira como as pessoas se dirigem a Deus, se associam a Deus como alguém existente, a maneira como eles creem, não é a minha crença. Por quê? Porque eu acho, já falei isso uma vez aqui num podcast meu, Deus para mim, vamos imaginar que existe uma divindade, né? Essa divindade, se ela for a criadora de todas as coisas que existem no universo, que eu vejo, as que eu não vejo, e até se houverem outros universos, ela é um ser demasiadamente complexo para que eu possa entendê-lo. Eu, mente encarnada, ser humano, nesse nível de evolução que eu estou, eu não tenho capacidade de entendê-lo. Então, eu não o configuro como alguém que eu possa me dirigir a ele. Deus quer isso, Deus não quer isso, Deus é bom, Deus é mau. Eu não sei o que Deus é, né? Deus criou o bem e o mal, Deus criou o bem e o diabo criou o bom e o mal. Para começar, não dá para você contrapor uma figura existente de Deus a uma figura existente de um diabo, né? Ou que Deus representa o bem e o diabo representa o mal. Isso aí são representações humanas, puramente humanas. Então, a minha visão de que existe uma divindade, que eu acredito que exista qualquer coisa onde eu possa dirigir a minha fé, que eu prefiro chamar, como Jesus Cristo chamava, o Pai, porque para mim o Pai cabe tudo, né? O Pai que seria a mãe também, entidade criadora. Então, ninguém chega
esse manancial de existências, sem passar pelos mestres, sem passar pelos avatares, sem passar por um avatar como Jesus Cristo, que parece que é o guia da nossa humanidade. É aí que para a minha crença. Mas você faz orações? Sim. Eu faço concentrações, eu medito, eu peço coisas para que o universo, ou essa divindade, ou essa força maior, essa experiência insensorial, realize. Eu acredito nisso, eu tenho fé. Agora, as questões de bem e mal são muito complicadas de avaliar. Eu não entro nessa discussão, céu e inferno, eu não entro nessa discussão. Acredito que as pessoas se iluminem ou ainda não tenham luz. Acredito que exista uma espiritualidade, sim, uma espiritualidade de outro plano além do plano físico. Acredito até que existe espiritualidade de outro plano, em planos cada vez mais sutis, que se aproximariam dessa divindade ou esse manancial de existência. Essa é a minha crença, tá bom? Então eu fico muito confortável de ler isso aqui, porque ele não fere meus conhecimentos. Desculpa, minha forma de acreditar na vida. Conceitos como transcendente, o sagrado ou a interconexão pode preencher essa função para indivíduos não teístas. Olha, eu me considero um não teísta no formato que se crê em Deus, mas não me considero ateu, porque eu tenho fé, acredito em espiritualidade, tenho experiências espiritualistas, né? Frequento lugares espiritualistas, já fiz estudos esotéricos, então eu acho que existe, né? Mas não esse teísmo que existe no mundo na atualidade, né? Mas também não sou não teísta à maneira dos teósofos ou à maneira dos budistas. Não, porque os teósofos e os budistas eles não definem nada de Deus. Talvez eu estivesse mais próximo dos conhecimentos deles, né? Talvez, mas não fiz esses estudos para dizer que concordo ou discordo. Bom, qual é o comportamento da sociedade religiosa e da sociedade laica na perspectiva filosófica? A filosofia também se interessa pelo impacto da religião e da espiritualidade no comportamento individual e social. Moralidade e ética. A relação entre religião, moralidade e ética é um tema central na filosofia. Sim, a relação entre religião, moralidade e ética é um tema central na filosofia. E parece que todos nós misturamos essas coisas e parece que elas têm uma relação. Você pode até não ter religião, mas existe uma moralidade e uma ética, né? Se você tem uma religião, parece que ela tem a ver com a moralidade e tem a ver com a ética também. É interessante que às vezes as religiões acabam por serem antiéticas e amorais, porque ela só concebe as coisas dentro dos seus dogmas, então dentro dos seus, e exclui os de fora. É onde ela não é ética. Quando você diz que só a sua igreja salva, você está sendo antiético, né? E eu acho que você está sendo até imoral, porque se a crença do outro é num Deus que não tem nada a ver com o seu, ou não é uma divindade necessariamente, você excluí-lo além de imoral é antiético. Então, eu acho que existe realmente uma relação. Teorias éticas seculares, como o utilitarismo e a deontologia. O que é a deontologia? Significa ciência do dever e da obrigação. Então, olha bem, teorias éticas seculares, como o utilitarismo e a deontologia, a ciência do dever e da obrigação, oferece sistemas morais independentes de crenças religiosas. No entanto, a influência da religião no formato de valores morais e na coesão social é inegável, embora possa ser positiva, mas também possa ser negativa, porque quando você é positiva, fazendo as pessoas confluir para uma moralidade, uma ética, influenciando a vida dele, melhorando a vida dele, pode ser que você, ao excluir os outros e ao achar que a religião ou a prática dos outros, uma prática pagã, a sua maneira de pensar, seja deletéria, seja ruim, você parte para uma ação negativa contra essas pessoas, as excluindo. Então, essa influência da religião, ela pode ser positiva, mas pode ser negativa também. Estudos em sociologia da religião têm explorado a relação entre religiosidade e comportamento social. Por exemplo, Putnam, R.D. and Campbell, D.E., no American Grace. How Religion Divides and Unites Us. Ou seja, como a religião nos une e nos divide.
ele se relaciona aqui também com esses estudiosos, com esse Simon e o Schuster. Eu citei aqui o termo em inglês porque ele bem diz da questão da religião poder ser positivo ou negativo. Coesão social e conflito. A religião pode ser uma poderosa força de coesão social, sim, unindo pessoas em torno de crenças e práticas compartilhadas. No entanto, também pode ser uma fonte de divisão e conflito entre diferentes grupos religiosos ou entre religiosos e os seculares, ou seja, aqueles não religiosos. A filosofia política analisa o papel da religião na esfera pública, a importância da tolerância religiosa e os desafios do pluralismo. É muito difícil você ser religioso efetivamente e conviver com o pluralismo religioso, porque existem crenças religiosas que são completamente diferentes umas das outras. Há uns tempos atrás eu estava lendo que existem regiões, vou dar um exemplo, né, do que eu li, né, deve existir mais coisas, mas no Japão existem comunidades que têm uma religião que não é a religião japonesa, que não é a religião daquela área ali, da Ásia, né, ou de outra parte do mundo, é uma religião daquela localidade, é uma crença específica deles, né? E como é que você absorve essas pessoas, como é que você se relaciona com essas coisas, né? Então a filosofia política analisa o papel da religião na esfera pública, a importância da tolerância religiosa e principalmente os desafios do pluralismo religioso, porque é muito complicado. Para quem tem crenças e dogmas é muito complicado. Bem-estar e saúde mental. Estudos em psicologia e sociologia têm investigado a relação entre religiosidade, espiritualidade e bem-estar psicológico, né? Algumas pesquisas sugerem que o envolvimento religioso pode estar associado a menores taxas de depressão, maior senso de propósito e melhor suporte social. Tem dois autores aqui, Coing, aliás são três, Carson e não, são dois mesmo. Koenig, não, são três, desculpa. Koenig, King e Carson, tá? Vou só falar os sobrenomes. Handbook of Religion and Health. Ele está falando aí da relação, livre de mão, né, vamos dizer assim, da religião e da saúde. Da Oxford University Press. No entanto, é importante notar que essa relação é complexa e pode variar dependendo de fatores individuais, culturais e da natureza da religião ou da espiritualidade praticada. Olha bem, parece, né, que a religião pode trazer o bem-estar e até a saúde, mas veja bem, dependendo de que tipo de religião, de que tipo de dogma, se for uma religião em que você fica elegendo o que é pecado, o que não é pecado, tudo é errado, olhar para cima, olhar para baixo, ver uma mulher, ver um homem, isso aí já não traz saúde mental, isso aí já vira cisma, já vira tara, já vira compulsão, né? A pessoa fica submersa aquilo ali, com medo de tudo, então gerando medo. Agora, quando a religião é aquela que essencialmente liberta a pessoa, dá uma sensação de poder, de fé e congrega com outras pessoas, realmente dá um trabalho de bem-estar. Mas veja bem, quando você tem uma religião e você tem e os outros não têm, isso costuma criar um conflito, mas você pessoalmente pode ter uma orientação religiosa que te dê paz. Ninguém está se opondo a isso. É importante notar que essa relação é complexa e pode variar dependendo de fatores individuais, culturais e da natureza da religião ou da espiritualidade praticada. Bom, agora vamos falar da sociedade laica. Em sociedades laicas, a espiritualidade pode assumir formas mais individualizadas e desvinculadas de instituições religiosas e tradicionais. A busca por significação ou significado pode se manifestar através de práticas como meditação mindfulness, yoga, conexão com a natureza, engajamento em causas sociais. Há quem critique isso aí, quem critica a meditação mindfulness, ou a própria meditação, ou a yoga, há quem critique isso.
Mas a busca por significado pode se manifestar numa sociedade laica através de práticas como meditação, mindfulness, yoga, conexão com a natureza, engajamento em causas sociais e outras coisas. A filosofia política em contextos seculares debate como garantir a liberdade da consciência e a coexistência pacífica entre diferentes visões do mundo, sejam elas religiosas ou seculares. É o que é mais complicado na atualidade, né? Porque a gente tem muita coisa. Se você for ver os povos autóctonos, remanescentes, os seus descendentes, eles têm crenças religiosas particulares, assim como a gente falou essa lá do Japão, aqui no Brasil você tem as tribos indígenas, né? Que têm suas crenças particulares, que não são necessariamente iguais umas dos outros, né? Das outras tribos e dos remanescentes que eu digo, e isso no resto do mundo. Então, a visão religiosa, ela sempre é espiritualista de alguma forma, mas não traduzida da mesma forma por N seres humanos. Se as pessoas suportarem as visões dos outros, cada um vai no seu papel. Bom, relação entre espiritualidade, religião e sociedade por uma outra visão agora de um outro texto. Espiritualidade e subjetividade. Davidson Schaeffer de Oliveira, em seu artigo O Conceito de Espiritualidade a partir de uma abordagem filosófica da subjetividade, olha bem, ele está jogando a questão espiritual como algo subjetivo. Discute a espiritualidade como uma categoria que extrapola as definições tradicionais da religião. Ele propõe uma compreensão da espiritualidade baseada na autoconsciência e na subjetividade, influenciado por reflexões como de Friedrich Schleiermacher sobre a religião como sentimento e intuição. Não conheço esse Schleiermacher. 2. Espiritualidade e vida cotidiana nesse novo texto. Iraquitan de Oliveira caminha em seu artigo Espiritualidade e Vida Cotidiana a experiência de transcendência pela fala e pela escuta. Explora a espiritualidade como uma experiência que emerge na vida cotidiana através da comunicação e da escuta. Inspirado na filósofa Merleau-Ponty, ele argumenta, da filosofia, de Merleau-Ponty, ele argumenta que a espiritualidade se manifesta na prosa da vida diária, transcendendo a dicotomia entre corpo biológico e a obra de arte. É uma outra visão, né? Uma visão até difícil de entender. 3. Espiritualidade na sociedade contemporânea. A espiritualidade na sociedade contemporânea enfrenta diversos desafios e assume múltiplas formas, como espiritualidade libertadora, feminista, ecológica, interreligiosa, né? Essas manifestações refletem a busca por respostas aos problemas sociais e culturais atuais, promovendo uma espiritualidade que ressoa com a compreensão científica contemporânea e oferecendo soluções para as crises modernas. Então é uma coisa bem particular. Por tudo que discutimos até aqui, nós podemos pensar numa síntese um pouco mais didática. Vamos começar, esse aqui já é um quinto texto, tá, gente? Espiritualidade versus religião na filosofia. Vamos falar agora de uma maneira um pouco mais didática. Distinção conceitual. A espiritualidade é frequentemente contrastada com a religião institucionalizada. Enquanto a religião envolve dogmas, rituais e estruturas hierárquicas, a espiritualidade é vista como uma experiência pessoal e subjetiva de conexão com algo maior. Então, olha bem, os religiosos pensam na espiritualidade de uma forma. Agora, quem está pensando em espiritualidade não necessariamente é religioso, está criando aí uma estrutura hierárquica. Ele está dizendo que existe uma religião institucionalizada que tem seus dogmas, com seus preceitos, e diz que ela define aquilo a respeito disso. E existem aqueles que dizem não. Isso é a sua forma de pensar. Nós estamos pensando fora disso. Nós estamos vendo como experiência pessoal. Não interessa se é religiosa ou não, subjetiva. Não interessa se é religiosa ou não, de conexão com algo maior. Não interessa se é o Deus que você está definindo. Então seria mais ou menos isso. Charles Taylor, em A Secular Age, ou seja, uma era secular, argumenta que a espiritualidade moderna muitas vezes surge como alternativa à religião tradicional, especialmente em sociedades secularizadas, ou seja, que não são religiosas, onde indivíduos buscam um significado sem aderir a instituições religiosas.
Jürgen Habermas, em Religion and the Public Sphere, discute como a espiritualidade pode coexistir com a racionalidade secular, desde que não imponha verdades absolutas no debate público. Espiritualidade sem divindade. Isso é interessante. Alguns filósofos defendem uma espiritualidade desprovida da crença em Deus, baseada em valores éticos ou na experiência interior. Por exemplo, eu coloquei aqui no meio desse texto a teosofia. A teosofia, em vez de se fixar em uma figura de Deus pessoal e transcendente, a teosofia considera a divindade como uma força universal, uma energia cósmica que permeia toda a existência. Um manancial, conforme eu falei, um manancial de existência, porque essa palavra energia, ela fica meio gasta, né? Então, algo que não se sabe o que exatamente seria, cósmica, que não se sabe se é desse cosmos, se é de mais de um cosmos, mas que permeia aquilo que existe como força criadora, tá? A teosofia define assim, mas a teosofia ela é uma escola iniciática, ela é uma escola esotérica, ela não é uma religião. Ela não precisa de um Deus pessoal e transcendente, mas ela também não descrê no Deus, ela não fala sobre isso. Então, algumas filosofias defendem uma espiritualidade desprovida de uma crença necessária em Deus, ou pelo menos no Deus das religiões. E ela se baseia em valores éticos numa experiência interior. A teosofia, por exemplo, é uma escola sim, mas ela não é a única, eu só citei um exemplo. André Comte Sponville, em The Little Book of the Atheism and Spirituality, ou seja, o pequeno livro do ateísmo espiritual, do espiritualismo ateísta, propõe uma espiritualidade ateia. Olha bem, então não tem nada de religioso, não tem nada de espiritual, de outro plano, de planos não físicos. O que tem aqui é fundamentada na admiração pela natureza e na busca por serenidade, sem recorrer à sobrenaturalidade, tá? Esse é André Comte Sponville, que escreveu inclusive um livro, O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Muito interessante esse livro dele. Ele é ateu, ele tem um livro sobre o ateísmo, que é um livro assim que, apesar dele ser um autor maravilhoso, nesse livro ele faz umas perguntas assim à maneira da filosofia, então ele parte do basicão do pensamento, e algumas perguntas que ele faz lá, apesar de não ser quanto mais religioso, ou não ter uma religiosidade específica, sou espírita espiritualista, mas apesar de não ter uma religiosidade específica, a maneira, e também não ter uma visão de Deus específica, a maneira como ele fala de bem, de mal, de se Deus é isso, se Deus é aquilo, é uma coisa, parece coisa de criança. Eu não gostei. Mas quem sou eu na fila do pão para criticar um caboclo desse, né? Vamos lá. Sam Harris, neurocientista e filósofo, em Walking Up, A Guide to Spirituality Without Religion, o Guia para a Espiritualidade Sem Religião, 2014. Ele explora a meditação e o mindfulness como formas de transcendência não religiosa, apoiando-se em estudos neurocientíficos sobre estados alterados de consciência, exemplo, pesquisas sobre o nível do córtex pré-frontal em pessoas que têm meditação e que fazem meditação, praticam e são meditadores experientes. Então ele faz pesquisa, então isso aí já é uma linha mais neurocientífica, mais da neurociência, e quando a pessoa está ali se dedicando à meditação, à mente cheia e tal, mindfulness, como forma de transcendência, mas que não segue uma religiosidade, uma religião, ele faz estudos neurocientíficos, observando esses estados alterados e dizendo o que aquilo dá para ele em termos de ciência. Quais são os parâmetros que ele mede ali. A espiritualidade na visão dos filósofos contemporâneos, nós vamos falar aqui de dois que já falamos, mas vamos falar outra vez. O Wilberg, nós já falamos desse, de Integral Vision, de 2007, ele propõe um modelo que integra ciência, psicologia e espiritualidade, argumentando que o desenvolvimento humano passa por estágios que vão do materialismo à transcendência. O seu trabalho dialoga com estudos psicológicos como os de Abraham Maslow, que nós já fizemos um trabalho aqui sobre ele,
que ele fala da hierarquia das necessidades do homem, e Clare Graves, teoria da espiral dinâmica. Essa teoria da espiral dinâmica de Clare Graves é uma teoria de desenvolvimento que busca entender como a consciência individual e coletiva evolui ao longo dos diferentes sistemas de valores e crenças, é claro, ao longo da história. Esse modelo, popularizado por Don Beck e Chris Cowan, descreve a evolução humana como uma espiral de níveis de consciência, cada um com suas próprias características e valores. Níveis que eu entendo aqui, eu não li a obra dele, mas que eu entendo aqui que sejam cada vez mais ampliados e aprofundando na experimentação e visão humana. Os Slavoj Zizek e a crítica da espiritualidade New Age, ou seja, a espiritualidade da nova era, né? Que estava muito em voga aí uns tempos atrás. Zizek, em On Belief, de 2001, ele critica a espiritualidade contemporânea como uma forma de ópio do povo, pós-moderno, que substitui aquela religião tradicional, dogmática, por um consumismo espiritual de ideias, mas que é vazio na maneira dele de pensar. Ele argumenta que os movimentos, por exemplo, como mindfulness corporativo, servem mais para alienar os indivíduos em questões políticas reais. Ele já tem uma visão política, ele acha que essa não religiosidade, mas com essas práticas de espiritualidade, elas pretendem ocupar um lugar que ficou vazio, e continua dando vazio para o homem e serve uma forma de escapismo para ele não pensar nas políticas reais. É uma visão bem particular, de repente uma visão até correta de acordo com as políticas, mas não pode afirmar que não exista uma busca do ser humano. Agora, que essas aí entraram exatamente para deslocá-lo dessa busca e colocá-lo no patamar de aceitação das coisas, manobras políticas. Martha Nussbaum e a espiritualidade como desenvolvimento humano. Essa Nussbaum, em Upheavals of Thought, de 2001, aborda a espiritualidade como uma parte das emoções humanas profundas ligadas à compaixão e à busca por significado. Ela recorre a estudos sobre empatia, neurociência afetiva, exemplo, trabalho de Antônio Damasio, para sustentar que a espiritualidade tem raízes biológicas e culturais. Ele está dizendo que um ser biológico vai ter a noção, a sensação da existência de uma espiritualidade, e isso também se passa pela cultura. Então é uma coisa essencialmente do desenvolvimento humano. Religião, divindade e comportamento social, uma terceira vertente aí dessas insertações de texto. A persistência do sagrado na sociedade laica. Estudos sociológicos como o de Peter Berger em Sacred Canopy, de 1967, mostram que mesmo em sociedades secularizadas, a espiritualidade persiste sob novas formas. Por exemplo, yoga, ecologia profunda, bem-estar mental, nós até já falamos sobre isso. O artigo científico Spiritual But Not Religious, Understanding Unchurched America, da editora Fuller, aliás, do autor Fuller, de 2001, analisa o crescimento de pessoas que se identificam como espirituais, mas não religiosas, destacando uma preferência por experiências pessoais ao invés de experiências dentro de instituições ou das instituições. Bom, críticas à espiritualidade individualista. Alguns filósofos, como Cornel West, argumentam que a espiritualidade desconectada da justiça social pode ser egoísta. É interessante, né? Porque a espiritualidade parece que ela tem valores que transcendem o ser humano, que nos aproxima de uma identidade com os outros seres humanos, reverenciando uma fonte que estaria permeando todos nós, que nos fariam iguais, filhos da mesma natureza, né? E que, portanto, nós teríamos que ter uma prática política de convivência com justiça social, não individualista, ou dentro da sua individualidade você não perder de olhar, de prisma, a existência do resto da humanidade como necessitada daquilo que você também tem necessidade. A visão das humanidades, seja de país para país, seja dentro das suas comunidades, seja dentro do seu estado, seja de acordo com as políticas públicas. Quer dizer,
a espiritualidade individualista, eu diria assim que hoje o mundo neoliberal ele é muito individualista e muito sectário e muito estratificado, né? Então ele está dizendo assim, não há condição de você chegar a uma espiritualidade desconectada de uma justiça, né? Por que você seria um beneficiário de uma vida boa, você bem tratado, você bem alimentado, você tendo a sua saúde em dia, aí você se liga lá à sua espiritualidade, faz a sua yoga, faz o seu mindfulness, faz a sua meditação, vai na sua igreja e tudo, mas não olha o restante da sociedade. Quer dizer, aquela religião não influiu em você eticamente, moralmente, né? Então eu concordo um pouco com esse Cornel West, quando ele argumenta que a busca da espiritualidade desconectada de justiça, não por questões ideológicas e políticas, mas por questões de solidariedade. Eu acho que a questão solidariedade, o mundo é muito cheio de intempéries, acontecem muitas coisas na vida de muitas pessoas, nem todas as pessoas têm a mesma oportunidade, nem todas as pessoas têm a mesma sorte, nem todas as pessoas têm a mesma competência. Eu acho que nesse momento é que os mais competentes, os mais bem posicionados podem ser solidários com os outros. Se essa aqui é uma questão política A, B ou C, não interessa, interessa que a solidariedade para mim se faz necessária, porque não é fácil viver, né? Eu acho que eu até concordo um pouco com Schopenhauer, que a gente não nasce para ser feliz, a gente tem momentos de felicidade porque a vida é dura. Continuando. Em Democracy Matters, esse Cornel West critica a espiritualidade de boutique. Concordo com ele, pessoal lá tudo bonitinho, riquinho, bacaninha, tem seu carrinho, pega lá seu telefonezinho celular, vai lá para o alto da montanha fazer meditação, papapá, e lá, e ela passa no caminho, tá precisando de gente morrendo, que ignora as desigualdades estruturais, né? Bom, depois dessa linha política aí, espiritualidade e neurociência. Pesquisas recentes exploram o efeito da espiritualidade no cérebro. Neurocorrelates of Religions and Spiritual Experience, Newberg, 2018, o autor, mostra que práticas como meditação e oração ativam regiões cerebrais associadas à percepção de unidade e bem-estar, inclusive com imagens, tá, gente? The Neuroscience of Mindfulness, o autor Tang e a outros aí, 2015, demonstra que a meditação reduz o estresse, melhora a regulação emocional, sustentando argumentos filosóficos como o de Harris e de Wilber. Veja bem, nós não sabemos se isso aí é uma coisa a partir da biologia, porque você entra num estado cerebral em que você sente mais conforto, ou se isso aí tem uma correlação com a espiritualidade de fato. Eu particularmente acredito que é uma coisa transcendente. Sim, você tem uma comunicação, você consegue fazer uma troca com esse mundo que nós também estamos imersos nele. Nós não estamos só no plano material, nós estamos também no plano espiritual. Mas isso é uma crença do Zé Roberto, né? Isso pode não ser verdade, ou você pode não acreditar, o que não quer dizer que você não possa praticar uma meditação achando que aquilo ali é uma estrutura puramente biológica e física e chegar lá a essa sensação de regulação emocional, de redução de estresse e superação de problemas e paz interior e energia suficiente para você tocar a sua vida, ok? Então, olha bem, conclusão desses 5 textos, ou até 6, né? Em suma, a espiritualidade é um fenômeno complexo, multifacetado, que é abordado de maneiras distintas pela própria experiência espiritual e pela filosofia contemporânea. Enquanto a espiritualidade enfatiza a experiência subjetiva e a busca pessoal por significação, a filosofia oferece uma análise crítica, conceitual dos seus fundamentos, implicações, relações com a religiosidade ou não, crença na divindade ou não, comportamento da sociedade religiosa e na sociedade laica. A investigação interdisciplinar, né, que aí nós passamos pela sociologia, pela filosofia, pela psicologia, né, pela mística, pela religiosidade, a não religiosidade. Então, combinando insights da filosofia, da psicologia, da sociologia, das neurociências contínua, essa ideia continua a enriquecer nossa compreensão deste aspecto fundamental da experiência humana. A espiritualidade, na visão dos filósofos contemporâneos, é compreendida como uma dimensão intrínseca à experiência humana. Isso é que eu acho importante. O que todos esses autores e livros e visões estão percebendo
é que a espiritualidade, na visão de filósofos e não filósofos e todos os outros que nós citamos aqui, ela é compreendida como uma dimensão intrínseca à experiência humana, que pode ou não estar vinculada a tradições religiosas ou a tradições espiritualistas específicas como nós as conhecemos. Independente das tradições religiosas, não religiosas, espiritualistas ou até ateias, existe uma espiritualidade. Como se define isso? O que isso traz para a nossa vida? Nós vamos continuar pesquisando. Eu tenho uma maneira de pensar. Já defini aqui, já disse o que eu penso. Mas, para todo mundo, ela se manifesta na busca por sentido, na prática da caridade, na autoconsciência, na vivência cotidiana. Isso é um fato. Essa abordagem amplia o entendimento da espiritualidade, permitindo que ela seja acessível a tantos indivíduos religiosos quanto indivíduos laicos. E destaca sua relevância na construção de uma sociedade mais consciente, mais compassiva, né, que trabalhe com a compaixão. A espiritualidade na filosofia contemporânea é um campo plural, variando desde abordagens naturalistas, por exemplo, Harris e Sponville, até as críticas marxistas do Zizek, até integrações transdisciplinares de Wilber. Enquanto a religião tradicional declina no Ocidente, a espiritualidade persiste. Então, olha bem, a religião tradicional ela tem declinado no Ocidente, né? Nós já fiz até um texto em que a quantidade de religiosos estava diminuindo, mas contrariamente às crenças dessa contabilidade, mostrou-se que no Ocidente ela não está propriamente diminuindo. Talvez alguns perderam a relação completa com isso. Porque algumas pessoas eram muito religiosas, outras eram um pouco religiosas, outras não se davam conta disso. Hoje parece que existe mais uma área que se define com relação às questões religiosas, mas existem muitos religiosos e estão crescendo. Porque o ser humano está vendo muito problema de existir, de estar nesse mundo, e ele começa a apelar para práticas religiosas que o confortam. Tá? Então, essa frase aqui, enquanto a religião tradicional declina no Ocidente, mas estão aparecendo outras religiões alternativas. Então, as tradicionais talvez declinem, mas a religiosidade não está declinando. E a espiritualidade, por sua vez, persiste, muitas vezes dissociada das crenças em divindades, mas ainda assim como uma força influente no comportamento individual e social. Como disse o outro lá, é imanente do ser humano. Estudos neurocientíficos, estudos sociológicos reforçam que a busca por transcendência é um fenômeno complexo com implicações éticas, políticas e muito psicológicas. Bom, agora nós temos dois autores aqui. O Byung-Chul Han, que eu já falei bastante dele, que é um filósofo sul-coreano, radicado na Alemanha, que aborda a espiritualidade na sociedade moderna de forma crítica, especialmente em relação à sua dissolução no contexto do neoliberalismo e da cultura do desempenho. O Byung-Chul Han ele tem uma visão bem orgânica da nossa sociedade, a sociedade do consumo, a sociedade do faça por si mesmo, a sociedade que você acaba sendo o seu próprio senhor, o seu próprio dono, você é escravo de si próprio, e ele fala que existe uma crise da espiritualidade tradicional e a sociedade contemporânea vive uma crise de sentido, onde as formas tradicionais de espiritualidade ligadas à contemplação, ao silêncio e à interioridade foram substituídas por uma lógica de produtividade, de consumo e autoexploração. Nós já fizemos textos, já falamos de textos sobre isso, eu concordo muito com o ponto de vista dele, mas essa não é uma visão que pesquisa a espiritualidade. Uma pesquisa que está dizendo, porque a espiritualidade para ele aqui está ligada à contemplação, ao silêncio interior, à interioridade, à expressão do seu ser, à busca da arte, da beleza. E então ele tem uma definição, até porque ele é oriental, ele é coreano, ele vive na Alemanha, mas ele é coreano, então essa visão dele, baseado na visão que nós temos no Ocidente, não só no Ocidente, mas essa vida muito materialista, muito individualista, que ele critica e acha que o ser humano se aprofunda mais e vive perdido. Então ele está falando da crise da espiritualidade, ele não está definindo nada sobre a espiritualidade. Mas ele fala de espiritualidade e desaparecimento do outro. Em livros como A Expulsão do Outro e A Sociedade do Cansaço, o Byung-Chul Han argumenta que a espiritualidade verdadeira pressupõe alteridade, ou seja,
ele está dizendo que eu existo em conjunção com o outro e que o meu direito vale na discussão com o direito do outro, e nós vamos chegar a um consenso. Então a alteridade seria eu e o outro. Na minha concepção de existir, temos eu e o outro. Né? Eu não sou individualista, eu não estou querendo superar o outro, eu não estou imitando o outro, eu não estou competindo com ele. Eu sou eu e o outro. Então o outro, o encontro com o outro, com o mistério e com o transcendente. No entanto, a cultura atual ela é uma cultura narcisista, focada no eu, que impede a abertura ao transcendente, esvazia a experiência espiritual. E quando você tem assim, alguns modismos aí, que os outros criticaram aí, de você praticar lá a sua meditação, fazer lá na sua religião, são coisas específicas ligadas a você, mas sem alteridade, sem a visão do outro. E inclusive excluindo a visão do outro, e abraçando a visão da sua bolha. A religiosidade esvaziada e a mercantilização espiritual, ele fala disso. A espiritualidade virou um produto do bem-estar, adaptada a um mercado, como ocorre com práticas como o mindfulness, que ele também está criticando. Não que o mindfulness em si seja errado, mas ele está dizendo assim, os cursos, as práticas, os gurus que tem por aí, os coaches, né, que muitas vezes são utilizados apenas para manter a produtividade do próprio indivíduo. Alguém te dando dicas à maneira de coaches ou mentores ou mentorias para você poder ser mais produtivo. Para quê? Para trabalho. Para quê? Para você continuar escravo de si mesmo, se superar. Apenas para isso. Então é uma coisa de mercado. Não tem uma espiritualidade verdadeira. Han critica esse uso instrumental da espiritualidade que perde seu valor de transformar a pessoa. E apesar de crítico, Han também vê na espiritualidade um potencial de resistência ao sistema neoliberal, essa forma de viver no mundo. Em A Sociedade da Transparência, ele sugere que práticas espirituais autênticas, como o silêncio, a meditação e o não fazer, o contemplar, podem romper com a lógica da hipercomunicação, conectividade e o excesso de informação que ocupa o lugar de ser. Né? Conclusão, Byung-Chul Han, para ele, espiritualidade autêntica está em declínio na modernidade por causa da cultura do desempenho e da positividade, mas pode ser resgatada como forma de resistência e conexão com o ser, o outro e o mundo interior. Vocês observam que na cultura e na filosofia de Byung-Chul Han, a espiritualidade é algo existente, imanente. Ele não fala de religião, ele fala da espiritualidade. Para Thich Nhat Hanh, que é um espiritualista vietnamita, espiritualidade é viver com atenção plena no momento presente, com compaixão, paz interior, consciência de interconexão com todos os seres. Ele não depende, a espiritualidade, ela não depende de crenças religiosas, olha que coisa interessante, mas da prática consciente do dia a dia, ao comer, ao caminhar, ao respirar, ao ouvir o outro com empatia. A espiritualidade verdadeira para esse rapaz Thich Nhat Hanh, que eu não sei falar direito o nome dele, né? Ele é vietnamita, verdadeira para ele, é agir com amor e presença, transformando o sofrimento em compreensão e paz, porque não sofrer é quase impossível nesse mundo. Para Thich Nhat Hanh, não há uma divindade no sentido teísta tradicional, e, inclusive ele é budista, um Deus criador, pessoal, separado do mundo, como as religiões o definem. Olha bem, para Thich Nhat Hanh, não há uma divindade no sentido teísta tradicional. A crença dele é que não existe um Deus criador, pessoal, separado do mundo. Já é uma visão um pouco diferenciada e até dos próprios budistas. Como o monge budista Zen, ele é budista, mas ele é do Zen budismo, sua visão não teísta, ou seja, ele não afirma nem nega a existência de um Deus pessoal ou do Deus das religiões. Ele não se mete com isso. Ele considera que a espiritualidade verdadeira vai além da ideia dessa existência, porque nós não temos certeza dela, nós não conseguimos raciocinar com ela, nós não vamos deixar de ser espirituais ou de ter espiritualidade em nós, que é imanente do ser humano, exclusivamente porque a gente crê ou não em Deus, ou no Deus que é dito por aí. Em sua visão, Deus não é uma pessoa. Deus talvez seja uma experiência. Olha que coisa interessante. Deus não é uma pessoa, mas uma experiência. Experiência de quem? Do meu pequeno ser, talvez, é o máximo que eu consigo, como ser limitado. Ele dizia que aquilo que as tradições chamam de Deus pode ser compreendido como consciência plena,
como amor, como compaixão ou como presença profunda. Uma realidade que se manifesta dentro de nós e no mundo de cada um de nós, quando estamos atentos e abertos para ela. O reino de Deus, né, é o reino que está dentro de nós. Thich Nhat Hanh dialogava com os cristãos e usava expressões como reino de Deus ou terra pura, que é uma expressão do budismo, né? O reino de Deus seria a terra pura, terra purificada, né? Essa existência que nós concebemos como sendo aqui a nossa terra pura, que seria o reino de Deus, afirmando que ambas representam um estado de consciência plena, paz e compaixão acessível no aqui e agora. Você não precisa de ir para algum lugar para viver isso. Na concepção dele, você o vive aqui e agora, independente do seu estado de existência, independente do seu estado de vida ou de morte. O interser. Sua principal doutrina era a do interser, a ideia de que tudo está interligado. Assim, o sagrado não está em um ser supremo, separado e longínquo e incompreensível, mas na interdependência de tudo o que existe, que está em constante troca conosco. Você pode ver um Deus em uma folha, se você quiser, em uma flor, num raio de sol. Você não precisa de um conceito para experimentar o divino, ou de experimentar, ou de achar que aquilo ali é um ser. Você não precisa desse conceito, né? Eu concordo muito com esse ponto de vista dele, para experimentar o divino. Conclusão: Thich Nhat Hanh não nega Deus, mas transcende a ideia tradicional da divindade, propondo uma espiritualidade sem dogmas, centrada na experiência direta da paz, da compaixão e da presença consciente. Eu não sou budista, nem tenho essa visão específica dele, né? Mas eu concordo em gênero, número e grau com a ideia de que você não concebe um Deus, né? Não necessariamente como um ser, uma pessoa aqui que eu converso com ele, pai e tal, que para mim eu chamo de o pai, né? Então não penso em dogmas, não penso agora, nem penso em experiência direta de paz, a compaixão e da presença consciente. Eu posso até aprender com isso. O que eu quero dizer é que Deus é uma coisa muito difícil de se discutir. Thich Nhat Hanh foi um dos mestres espirituais mais abertos ao diálogo interreligioso, especialmente com o cristianismo. Ele acreditava que as tradições espirituais verdadeiras não precisam de competir, mas podem se enriquecer mutuamente quando colocadas a serviço da compaixão, da escuta profunda e da paz. O diálogo com o cristianismo é o reino de Deus. Thich Nhat Hanh via Jesus como um grande Bodhisattva, que é um ser iluminado que vive para aliviar o sofrimento dos outros. É tanta palavra difícil, né? Ele não nega a importância de Jesus, mas oferece uma interpretação contemplativa e prática da mensagem cristã. Ele não negava ou não nega a importância de Jesus. Jesus era, como ele diz aqui, um bodhisattva, que eu acho que é um avatar, sei lá, mas ele oferece uma interpretação contemplativa e prática da mensagem cristã. Quer dizer, se Jesus era muito ou pouco importante na visão dele, ele não tem essa cultura, ele é criado no Oriente, né? Ele tem origem zen budista, e ele não é ocidental, não viveu aqui religiões cristãs, não conhece o judaísmo e tal, né? Não é como os muçulmanos que estavam na presença da cultura, ou em conjunto com a cultura judaico-cristã ali. Então tem coisas similares nas teorias religiosas. Ele não, ele é de uma outra fonte. Então ele poderia simplesmente não acreditar em Cristo, não aceitar a mensagem do Cristo, ou aceitar. Ele não está discutindo isso. O que ele está dizendo é que a mensagem tem uma interpretação que ele acredita, a mensagem cristã. Então ele acredita que Jesus Cristo era o tal de Bodhisattva. O reino de Deus, diz ele, está aqui. Han dizia que o reino de Deus, esse Tashi Han, o reino de Deus do qual Jesus falava, não é um lugar no futuro, mas um estado de consciência do presente, acessível pela atenção plena. E ele chama essa atenção plena também de mindfulness, né?
Embora existam essas políticas de coach, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O mindfulness existe. Agora, as práticas aí que podem ser recreativas e escravizadoras e trabalhar apenas para você ser mais produtivo e ser modinha, né? Atenção plena aqui no mindfulness. Assim como o Buda falou sobre a terra pura, né, que seria o reino de Deus, um paraíso espiritual, Jesus, segundo ele, se referia a um estado de paz e compaixão que podemos cultivar no agora e não apenas após a nossa morte. Né? Você não precisa de morrer para entrar no reino de Deus. De fato, você precisa de estar muito vivo, né, para chegar ao reino de Deus. Isso aí é um diálogo entre as religiões do Thich Nhat Hanh em Living Buddha, Living Christ. Diálogo de outras religiões, judaísmo, islamismo e hinduísmo. Han também reconhecia o valor das experiências místicas em outras religiões, afirmando que todas as tradições legítimas compartilham uma mesma experiência profunda, o cultivo do amor, da presença e da sabedoria. Não há um caminho para a paz. A paz é o caminho. Ele é influenciado por Gandhi e pelos ensinamentos hindus e janistas. A obra-chave aqui é Living Buddha, Living Christ, o Buda vivo, o Buda, o Cristo vivo. E nesse livro, Thich Nhat Hanh propõe que o Buda e o Cristo não são ídolos a serem adorados, mas caminhos vivos de transformação. Então eu lembro da frase do Cristo que diz: ninguém chega ao Pai sem definir essa divindade, o Deus, né, que nós queremos definir. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então eles são caminhos. E Jesus também disse: eu sou a verdade e a vida, né? O caminho, a verdade e a vida. Podemos praticar como o Buda, e Buda disse coisas similares. Podemos praticar como o Buda. Aliás, Buda é um estado, não é uma pessoa, não é um ser, né? Assim como Jesus também era um ser, mas Cristo era um estado, o eu crístico e o Buda. Então essas duas filosofias desses estados de ser, então nós podemos praticar como o Buda e o Cristo, e estar como eles, desde que o façamos com a presença do coração verdadeiro. Espiritualidade é vivência e prática, não dogma e crença obrigatória, porque isso aí não te ajuda em nada, isso até te coage em alguns momentos. Espiritualidade universal. Thich Nhat Hanh via a espiritualidade como uma ponte entre religiões centradas na experiência direta do sagrado e não nas diferenças doutrinárias. Ele dizia que um cristão pode se tornar mais cristão ao praticar mindfulness, e um budista pode se tornar mais compassivo ao compreender o amor do Cristo. Se você for cristão profundo, você encontrará Buda. Se você for budista profundo, você encontrará o Cristo, Jesus no caso. Agora, diálogo entre espiritualidade e ciência. De uma versão bem abreviada, o texto está imenso, né? Vocês me perdoem. Espiritualidade como prática experiencial. A ciência moderna começa a reconhecer como práticas espirituais como a meditação, a atenção plena, que é o mindfulness, e o cultivo da compaixão, tem efeitos concretos sobre o cérebro e sobre o corpo. Thich Nhat Hanh dizia: a atenção plena é uma energia que qualquer um pode cultivar e ela tem efeitos mensuráveis na saúde e na clareza mentais. Neurociência e estados meditativos. Estudos da neuroimagem de Davidson e Goleman, de 2017, mostram que a meditação altera áreas do cérebro ligadas à empatia, autorregulação emocional e bem-estar. Ele está falando de coisas físicas, mensuráveis. Cientistas como Richard Davidson, o neurocientista, e John Kabat-Zinn, criador do programa MBSR de redução de estresse baseado em mindfulness, dialogam abertamente com tradições budistas. Espiritualidade sem dogmas. Thich Nhat Hanh propõe uma espiritualidade sem crenças fixas, baseada na experiência direta, e isso a torna compatível com o espírito investigativo da ciência. Assim, ele afirmava que a espiritualidade verdadeira é estar em contato com a vida, com o que é real, no aqui e no agora. E a ciência na interdependência. Conceitos budistas como interser, interdependência de todos os seres e os fenômenos, ecoam na ecologia, na física quântica e na biologia sistêmica. Não vou discutir isso aí não. Ecoam na ecologia, concordo, na física quântica, não sei porquê, mas tudo
do bem e na biologia sistêmica. Cientistas como Fritjof Capra, em O Tal da Física, mostram paralelos entre a física moderna e os princípios espirituais orientais. Mas o Fritjof Capra era um físico, né? Limite do cérebro científico, do método científico. A ciência estuda o observável, mas muitos filósofos da ciência reconhecem que ela não esgota a realidade. E nem sempre a gente consegue medir algo. Espiritualidade, nesse contexto, não contradiz ciência, mas a complementa com uma abordagem subjetiva, ética e contemplativa. A ciência e a espiritualidade estão se aproximando, especialmente no campo da saúde mental, da educação e da sustentabilidade. Ambas reconhecem a importância da consciência, da presença e da compaixão para o bem-estar humano. O livro, então, Buda Vivo, Cristo Vivo, tem como objetivo promover o diálogo profundo entre o budismo e o cristianismo, detectando ou destacando os pontos de convergência espiritual entre as duas tradições, como a presença consciente, a compaixão, a paz interior e o amor universal. Thich Nhat Hanh mostra que Buda e Jesus são dois mestres de presença plena e que os verdadeiros ensinamentos espirituais não se contradizem, mas se complementam quando vivenciados com sabedoria. Tá? Bom, aí ele fala as principais ideias do livro: presença plena como essência da vida espiritual, espiritualidade além da religião institucional. Não é necessário ser budista para praticar a atenção plena, assim como não é necessário ser cristão para amar. O verdadeiro caminho espiritual não está preso a dogmas ou crenças físicas, mas na vivência direta do amor, da escuta e da compaixão. Ele propõe uma visão de Jesus como aquele que se dedica a aliviar o sofrimento dos outros. O reino de Deus tem o mesmo sentido de terra pura. Isso é o que o livro vinha dizendo, nós já falamos isso tudo aqui, né? Todos somos interconectados, né? Você não pode ser verdadeiramente você sem os outros. Claro, os outros são o seu espelho, são o seu complemento, é igual aquela história no calor, você está todo mundo com frio, você dorme junto, abraçado, que é o calor de um, né? Todos somos usinas de calor e juntando ali, né? Então, no budismo e no cristianismo, orar ou meditar não é apenas pedir algo a um ser superior, olha bem, mas de uma forma de conexão com o sagrado dentro de si, através da escuta profunda, da respiração consciente e da gratidão. Isso aí só está dizendo o seguinte: nós podemos medir isso através das neuroimagens, né, que isso faz muito bem para a gente. Isso aí é imanente do ser humano. A espiritualidade é algo que existe. Thich Nhat Hanh não tenta misturar religiões, mas mostrar que os valores mais profundos do budismo e também do cristianismo são universais: presença, compaixão, amor, compreensão, serviço e paz. Quando você é um praticante profundo do budismo, você também é um bom cristão e vice-versa. Bom, gente, então, essa foi a última desses, já são o quê? 7 ou 8 textos, eu me perdi um pouco, mas eu acho que são 7 ou 8 textos. Esse último aqui eu abreviei bastante, porque realmente o nosso podcast aqui ficou imenso. Eu espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado a refletir. A colocação daqui da espiritualidade, que fique fixada aqui para nós todos, se você concordar, é que nós temos essa imanência no ser humano. Ao que atribuir, como chegar lá, se isso traz o nosso sucesso, se isso traz a nossa tranquilidade, se isso aumenta a nossa paz, se isso nos instrui a estar com os outros, a ter compaixão, a colocar o amor acima das coisas, a ter uma boa política de convivência, de acabar com a intolerância. Eu acho que tudo isso é espiritualidade. O resto são crenças que nós não podemos muitas vezes provar, podemos no máximo medir como o nosso cérebro está quando nós pensamos assim ou assado, ok? Muito obrigado pela sua atenção e até o programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. E mais uma vez, deixe seu like, deixe seu comentário, passe esse vídeo para frente. 1000 perdões por ele ter ficado aí com 1 hora e mais de 20 minutos. Mas, por favor, tenha paciência Bom, se você chegou até aqui, você teve paciência. Muito obrigado. Até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.